saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da classe de adolescentes. Muito prazer, meu nome é Esther, somos da Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, Distrito 12, Restinga. Nosso pastor distrital, pastor João Frites. E estamos aqui então para darmos a aula da quarta lição da classe dos adolescentes, a qual tem por título a nossa revista do primeiro trimestre de 2021, Aprendendo com as Cartas. E que cartas são essas? São as cartas que Paulo escreveu. E nós vamos hoje aprender algo muito especial que ele deixou escrito para nós. Muito ensinamento da parte do Senhor. Mas antes de iniciarmos a nossa lição bíblica, vamos orar? Abre o seu coração, deixe que o Espírito Santo de Deus, ele entre no teu coração, faça morada e te dê entendimento de tudo aquilo que você precisa aprender. Pai, te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por te louvarmos, Senhor, por te servirmos, Senhor. Tu és maravilhoso. Abençoa cada um que está assistindo esta lição ou que vai assistir. Que teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um. Que vidas sejam transformadas, curadas, libertas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós chegamos na quarta lição. Ou seja, estamos concluindo o primeiro mês do nosso trimestre. Vamos ver o que nós já aprendemos, adolescentes? Nós já aprendemos durante esse período, na lição número 1, cartas paulinas para hoje, aonde nos contam um pouquinho da história de quem foi Paulo, A lição número 2, a manifestação da graça de Deus, que fala de Jesus, a nossa graça, o nosso Salvador. Lição 3, a respeito dos dons, não sejas ignorante, onde nos orienta como devemos usar os dons que Deus tem para nós. E hoje, na quarta lição, confrontando a nossa natureza. Mas o que é confrontar, prof? O que é isso? Então, não perca. Fique ligadinho aí, não saia daí. Nós vamos aprender tudo isso neste momento. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 26, onde Paulo tem aqui nos deixado uma informação maravilhosa, Porque Deus usou os homens para escrever a Bíblia, mas a Bíblia toda, pessoal, é inspirada por Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa bússola. Isso mesmo. E quando nós estamos lendo a Bíblia, ela aberta assim, e nós estamos lendo, nos alimentando dela, Deus está falando conosco. Porque a Bíblia é a maior profecia. Sabiam disso? Pois é. Não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Aleluia. Já encontraram aí? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, que nos diz o seguinte: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, presta atenção aí, adolescente: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aleluia, palavra maravilhosa. Glória a Deus. Vamos ao nosso destaque da semana. Temos muita coisa, não podemos perder tempo. Aleluia. E está lá em Gálatas, capítulo 5 e versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Bom, pessoal, aqui nós temos um conteúdo, maravilhoso da palavra de Deus. Isso mesmo, maravilhoso, tá? E nós precisamos entender, nós precisamos colocar no nosso coração que a nossa luta, ela não é contra as pessoas, sabiam disso? A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são as potestades. A gente vai entender aqui sobre o que é isso, a luta entre a carne e o espírito. Também nós vamos entender aqui o resultado de uma vida dominada tanto pela carne quanto pelo espírito. E vamos, também entender uma vida frutífera diante de Deus e dos homens. Como tudo isso acontece? Precisa de muita oração, de muita dedicação, estudo da palavra do Senhor. Porque estas coisas, adolescentes, elas não acontecem assim. Elas demoram tempo, existe um processo, um processo aonde a gente vai aprendendo a cada dia com o Senhor. Não é porque tem pessoas que têm... Meu caso, por exemplo, tá? Esse ano de 2021 eu faço 33 anos de fé. Não nasci no lar cristão, já contei aqui pra vocês. E aceitei Jesus na minha adolescência, de 16 para 17 anos. E, gente, eu aprendo ainda a palavra do Senhor. Cada vez que eu leio o Salmo 23, o Senhor fala de uma forma diferente comigo. Cada vez que eu leio o livro de Gênesis, eu conheço mais coisas sobre a criação de Deus, E não somente sobre a criação, ali a história do início, de todas as coisas, porque a palavra de Deus, ela se renova em todo tempo, tá bom? Quando eu estudei essa lição aqui para dar para vocês, adolescentes, o Senhor me trouxe um novo entendimento, o Senhor me trouxe mais conhecimento, e isso é maravilhoso. Por isso que a gente diz sempre para vocês, estudem a palavra do Senhor, porque ela é maravilhosa. Ela nos dá uma alegria que o mundo não dá. É verdade. Ela nos dá uma alegria, uma satisfação de quando a gente está ali se alimentando da palavra de Deus, quando estamos estudando dela. Gente, é maravilhoso. Quem já não sentou ao lado de alguém que tem conhecimento da palavra de Deus e que Deus usa, Deus usa essa pessoa, Deus, ela tem essa habilidade, lembra da lição passada? Ela tem essa habilidade de oratória, de falar. Aí vem o dom do Espírito Santo e se junta essa habilidade que ela já tem. É maravilhoso, tu não te cansa de ouvir falar das coisas do Senhor, tu não te cansa em estar escutando uma pessoa assim. Eu já passei por isso e é maravilhoso, Lembra
daquela história daquelas duas irmãs, que uma trabalhava e a outra sentou-se aos pés do Senhor Jesus e escutou. Ai, gente, é maravilhoso. Você sabe o nome das suas irmãs? Deixa aqui, ó. Deixa aqui nos comentários para nós, tá bom? Aleluia. Mas vamos lá, a história de hoje não é essa. Glória a Deus. Nosso comentarista da revista, ele inicia a introdução falando o seguinte: não podemos nos esquecer de que os seres humanos são produto tanto da criação como da queda. Embora criados à imagem e semelhança de Deus, fomos deformados pelo pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, nunca mais fomos os mesmos. Agora, a criatura vive em conflito com o Criador, com os seus semelhantes e o restante da criação. Vive segundo sua natureza pecaminosa. Somente a ação poderosa do Espírito Santo no interior do ser humano pecaminoso é capaz de transformá-lo em nova criatura e conduzi-lo à liberdade plena para uma vida frutífera. Então aqui o comentarista da revista já está nos deixando uma dica. Somente o Espírito Santo pode transformar um coração de um homem pecador. Por isso que uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Mas ele não vai entrar, ele não vai invadir a privacidade do indivíduo se essa pessoa não quiser. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado. Se tu tá buscando, se tu tá em conflito, né, com algumas coisas assim que tu pensa, com alguma coisa que tu sente, busque a Deus. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Aleluia! Porque quando Jesus foi aos céus, ele disse: eis que vou junto para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vocês o Consolador. Quem é? É o Espírito Santo. Lembram Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, 3 em 1? Pois é, essa é a Trindade, né? Glória a Deus. E aqui também a gente vai aprender agora no tópico 1, que nos fala o confronto com a nossa natureza. O que é isso? O confronto, né? Você já sabe o que é o confronto? Não? Então, ó, fique atento. Todos nós passamos da condição de inimigos para amigos de Deus por meio da graça revelada em Jesus Cristo no Calvário. Entretanto, apesar dessa nova condição desfrutada a partir do novo nascimento, que se encontra em João capítulo 3, e versículos 3 a 8, e em Gálatas 3 e 2, e 4 e 29, ainda que perdoados, purificados e habitados pelo Espírito Santo, não deixamos de hospedar dentro de nós uma fera chamada carne. Mas não é carne, tá? Carne, não. Ó, tal expressão no capítulo 5 de Gálatas, sobre o qual iremos refletir, não guarda nenhuma relação com aquilo que envolve o nosso esqueleto, o corpo, mas sim com a natureza pecaminosa que herdamos. De quem nós herdamos? Nós herdamos de nossos primeiros pais. Quem foram? Adão e Eva. Muito bem. Quando resolveram desobedecer ao Criador. Gênesis capítulo 3. Gente, é triste, né? A gente ver que o pecado entrou na terra, lá na criação, por causa da desobediência. E tem tantos versículos da palavra de Deus que diz que a obediência gera bênção, né? Mas a desobediência, ela gera dor, ela gera sofrimento, tristeza. É o contrário da obediência. Então pense nisso, adolescente, tá? Seja obediente aos seus pais, seja obediente aos seus líderes, seja obediente às autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida, que você vai ser abençoado, você vai ter uma vida próspera, uma vida de bênçãos, de alegria e felicidade, diferente daquele que desobedece. Porque eu creio que quando Adão e Eva, eles desobedeceram, e quando se deram por conta de que o que fizeram foi errado, foi triste, das consequências que passaram, eu creio que eles se arrependeram, eu creio que eles entenderam
que não foi uma boa decisão. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou com livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade de fazer escolhas, tá bom? Então, vamos lá. O que é, então, essa expressão que fala da carne? Não é do nosso corpo, nem do nosso esqueleto. Mas o que é mesmo? É da nossa natureza pecaminosa, que herdamos lá por causa de Adão e Eva, certo? A partir desse raciocínio, Paulo diz que diariamente em nós ocorre um conflito, uma luta, uma ferrenha oposição entre velha natureza, a carne, né? E a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, que recebemos mediante o novo nascimento, Gálatas 5:17. Quando nós recebemos o novo nascimento, quando aceitamos Jesus no nosso coração, quando confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Como solução do conflito entre a carne e o espírito que ocorre em nosso interior, a Bíblia nos convida a lutar contra a carne, entregando totalmente o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Você já fez isso, adolescente? Ou você está vivendo através das suas forças? Ou você já entregou tudo e está deixando todo o controle para o Espírito Santo? Somente Ele é capaz de efetuar em nós a verdadeira justiça que vem pela fé, nos ajudando a combater efetivamente os desejos da nossa natureza pecaminosa. Lembram o texto bíblico que nós lemos? Lá falava sobre isso. A qual conspira diuturnamente contra ele e, conseguintemente, contra a nossa santificação. Gálatas 5:16-25. Ora, o Espírito Santo não é uma influência ou força ativa. Ele é uma pessoa divina. Ele faz parte da Trindade, o Espírito Santo, tá? Então, assim como o Pai e o Filho, de maneira que se o Filho na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, como parte do plano que o Pai nos planejou, é o Espírito Santo que aplica isso à nossa vida quando nos submetemos a Ele. Lembro, Ele não faz nada à força. Ele só vai fazer algo quando o homem, quando a pessoa abrir seu coração e der essa liberdade para fazer. Por isso que a gente ora sempre dizendo, né, que cada um possa abrir seu coração para o Senhor e deixar Ele habitar. Que o Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir, vai te dar sabedoria. Somente então pelo Espírito somos fortalecidos e podemos vencer a carne. Nós não conseguimos vencer a velha natureza de nós mesmos com as nossas forças humanas. Não. Sabe por quê? Porque isso é um assunto espiritual. E esse é um assunto que não é daqui. Não, porque o pecado se originou de Adão e Eva. Sim, mas estes sentimentos, essa luta, Jesus ele vem para nos salvar, para nos justificar, Ele é a nossa graça, o Espírito Santo nos conduz, Ele nos dá, né, ali meios para que a gente possa ter forças. Lembra a última lição que falava sobre isso? Sobre os dons do Espírito Santo? Cada um de nós tem pelo menos um. Você já descobriu o seu dom? Não? Vai orar. Vai perguntar ao Senhor e o Senhor ele vai te trazer o entendimento de qual é o seu dom, tá certo? Então, não abra mão de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não temos nada a perder, muito pelo contrário. Com o Espírito e em sua força, somos mais do que vencedores. Ande no Espírito. Mas o que é andar no Espírito? Andar no Espírito não quer dizer que tu não tenha que estudar mais a Bíblia. Muito pelo contrário. Tu tem que estudar cada vez mais. Sabia disso? Porque o Senhor só vai te trazer à lembrança aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu estudou. Tá certo? E isso também é comprovado cientificamente. Se um bebê, uma criança pequena é treinada em determinado aspecto, né, da sua vida,
quando ele tiver uma idade X, que ele vai precisar daquilo que ele aprendeu ainda lá no início lá da sua infância, ele vai, o seu cérebro vai trazer a lembrança, porque ele foi treinado pela mãe, pelo pai, por um professor, né, por algum profissional. Então, a gente sabe que existem muitas técnicas, muitos recursos que a neurociência explica, né, sobre tudo isso. Não é assunto para hoje, mas só para vocês terem ideia, tá? De que aquela fala assim, ó, quando eu for pregar, Deus vai encher e eu vou conseguir, vou pregar. Mas vai encher do que se tu não estuda a Bíblia? Vai te trazer a lembrança daquilo que tu não estudou. De que jeito? Não, o Espírito Santo, ele vai te trazer a lembrança de tudo aquilo que tu estudou, se tu leu, se tu estudou, se tu te dedicou à leitura diária da Bíblia. Isso mesmo, leitura diária. A Bíblia não é para ler quando tu tem vontade. A Bíblia não é para ler quando tu tá com dor, com sofrimento, quando tu tá chateado, quando tu tá triste. Não, a Bíblia é para ser lida todos os dias. Guarda isso, adolescente, no teu coração e na tua mente, tá bom? Mas vamos seguir lá então. Agora no tópico 2, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito versus as obras da carne, tá? Então, guarde a leitura do texto bíblico que vocês vão precisar daqui a pouco. Dando sequência, então, em seu argumento, Paulo fala de 2 tipos de comportamentos possíveis produzidos respectivas naturezas quando assumem o controle de nossas vidas, a saber, quais são as obras da carne, adolescente? Tá lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 e 21. Ali você vai encontrar quais são estas obras da carne. Preste atenção. Olha só, as obras da natureza humana caída, né? Caída, embora invisíveis, são conhecidas por todos. Aqui reflete o que cada um tem. Aquele que vive segundo as obras da carne, a gente consegue identificar. Da mesma forma aqueles que vivem, né, com o fruto do Espírito. Estão entendendo? Vamos lá. Ainda que não exaustiva, o apóstolo relaciona em uma lista de 15 práticas. Olha aqui o que o apóstolo Paulo faz. Ele relaciona uma lista, 15 práticas que demonstram uma vida controlada pelos desejos humanos, pecaminosos, conhecidas como obras da carne, né? E tais obras, segundo o pastor John Stott, abrangem pelo menos 4 áreas da vida humana. Então, o que a gente vai encontrar nisso? Gente, isso é muito importante, tá? Vocês entenderem, vocês identificarem e vocês evitarem, tá certo? Então, olha só, tá? Segundo, então, o pastor aqui, né? A gente pode dividir, pastor John Stott, a gente pode dividir isso em 4 áreas, tá? A primeira área, estão vendo? Ó, a primeira área, a área do sexo, a imoralidade sexual, tá? Assim vocês estão vendo melhor, eu acho. Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. A segunda área da religião, adoração de ídolos, feitiçarias. Área social, terceira área, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição, egoísta, desunião, divisões, invejas. Quarta área da alimentação, bebedeiras e farras. Gente, isso são obras da carne. Isso são obras da carne. Adolescente, ore e vigie. Você deve prestar muita atenção e vigiar em relação à primeira área que está aqui nos alertando que nós não podemos ter na nossa vida. A imoralidade,
sexual, as impurezas e as indecências. A segunda área, adolescente, você também deve entender que não deve haver idolatria, que não deve ter adoração a outros ídolos ou feitiçarias. Vigiem, orem. O Senhor vai dar entendimento para vocês. A terceira área, a área social, é onde existe muito mais, sabe? Sabe aquele adolescente que está chegando na igreja? Seja amigo dele. Isso, ali, receba ele de coração aberto. Não deixe ali que outras pessoas, porque ser amigo de alguém que você já conhece na rua, sabe como é que anda e tal, não deixe tomar conta do seu coração, mas vai lá e acolha ele com amor, né? Não deixe a inimizade entrar também no teu coração, no meio das tuas amizades, certo? Não deixe o ciúme tomar conta, a raiva, a ambição, as divisões, a inveja. Não. Tudo isso são obras da carne. E quem pratica todas essas obras não vai herdar o reino dos céus. Você quer ir para o céu, você quer ir para a Nova Jerusalém? Diga não para as obras da carne. Isso mesmo. E diga sim para o fruto do Espírito. A quarta área ali fala de alimentação, bebedeiras e farras. A Bíblia nos diz que tudo que é demais é pecado. É bom a gente comer o que a gente gosta? É bom, claro, mas não demais, né? Não podemos ter aqui bebedeiras e farras, né? Comer demais também, tá bom? Vigiem tudo, certo? Porque tudo que é demais é pecado, e o pecado não vai entrar no céu, tá bom? E o fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23. 22 e 23. Que nos diz assim, ó, que essas são virtudes do Espírito. Quais são essas virtudes do Espírito? Aqui estão elas, ó. O que seria isso? Olha só que interessante, gente. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente vai entender que nós precisamos ser verdadeiros em tudo que a gente faz. Tá bom? Vamos ver então quais são os frutos do Espírito, tá? Que apresenta então essas virtudes para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A primeira, atitudes relacionadas a Deus. Amor, alegria e paz. São atitudes que nós devemos ser relacionadas a Deus, tá? Segundo, atitudes relacionadas ao próximo. Quem é meu próximo? Aquele que eu estou em contato diariamente, gente. Começa dentro da tua casa, tá bom? Então, quais são essas atitudes que eu tenho relacionadas ao meu próximo? Paciência, delicadeza, bondade. Você tem paciência com o seu próximo? Você tem delicadeza com ele? Você tem bondade com ele? Como você está tratando o seu próximo adolescente? A Bíblia ainda nos diz que nós devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de sermos tratados. Lembre-se disso, tá bom? E terceiro, então, fala sobre atitudes relacionadas com o indivíduo. Quem é o indivíduo aqui? Nós. Cada um de nós, você e eu, tá? Fidelidade, humildade, domínio próprio. Nós estamos sendo fiéis àquilo que Deus tem nos dado? Nós estamos tendo humildade de receber isso com alegria? Nós temos domínio próprio para dizer não às obras da carne? Gente, claro que seria mais fácil se vivemos segundo a nossa vontade. Mas se nós vivemos segundo a nossa vontade, nós não estamos vivendo segundo a vontade de Deus. E com isso, nós não vamos poder refletir as virtudes do Espírito Santo. Nem para com Deus, nem para o meu próximo e nem para mim mesma. Reflitam, adolescente. O que vocês querem? Vocês querem ir para o céu? Observem as virtudes do Espírito Santo.
Agora, se vocês seguirem as obras da carne, lá ninguém vai entrar. Quem praticar tais obras, não sei o que digo, é a Bíblia que está nos dizendo, é a Bíblia que está nos ensinando. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos seguir então para o último tópico aqui, tá? Manifestação do fruto do Espírito. Como que ele se manifesta? Como que se manifesta? O fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas por meio das obras. Que obras são essas? Agora é a prática. Já aprendemos a teoria, agora é a prática, tá? Foi o próprio Jesus quem disse que as pessoas são conhecidas ou reveladas pela qualidade dos frutos que produzem, pois as árvores boas não dão frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Lucas capítulo 6, versículo 43. Ou seja, assim como a mangueira não pode produzir nada diferente de manga, igualmente o ser humano descomprometido com Deus, que rejeitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, não pode produzir nada além de obras que manifestam os desejos pecaminosos escondidos em seu coração, né? O fruto que o Espírito Santo produz em nós não é produzido para ser apenas admirado ou usado com adereço ou ainda publicado como troféu em redes sociais. Ah, eu tenho, né? Olha aqui. Não, mas para ser oferecido como alimento às pessoas carentes. O Senhor nos deixou uma função muito importante, é fazer o ID. Só que para fazer o ID não pode ser de qualquer forma, porque existem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, como aqui o comentarista diz, carentes. Carentes de quê? Carentes das virtudes, né, do Espírito, carentes de amor, carentes de paz, carentes de alegria, de bondade, carentes de paciência. E quando nós precisamos fazer o ID, nós precisamos ter isso do nosso coração. Não adianta a gente ir fazer a obra do Senhor não tendo o que oferecer. É como o exemplo, né, que a gente acabou de ler aqui, que Jesus disse que uma árvore boa, uma árvore ruim, né, que não presta, ela não pode dar frutas boas. Certo? Vamos lá, adolescente. Vamos entender isso, tá? Imagina, você gosta de bergamota? A bergamota é um fruto, né? Eu não consegui uma pra trazer aqui pra vocês pra mostrar. Mas se você estiver em casa, pegue uma bergamota, tá? A bergamota, ela é um fruto. Um fruto. Você descasca ela. Como é que você vai comer ela? Ela não é dividida em gomos? Pois é, ela é um fruto com vários gomos. Então, o que nos diz aqui a palavra do Senhor? Preste atenção, olha só. Mas para ser oferecido como alimento às pessoas carentes de graça de Deus que estão em nosso redor, pois elas estão famintas e sedentas de amor, alegria, paz, né? Aquilo que eu já falei. Jesus é a videira verdadeira e nós os galhos. Enquanto estivermos ligados nele, o Espírito Santo produzirá belos e saborosos frutos em nós. João, capítulo 15. Pois o próprio Cristo disse, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. E isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então vamos lá, o que a gente falou aqui? Gente, nós precisamos rever aqui os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é fundamental para a gente dizer não às obras da carne, sabe? Tu tem que ter domínio próprio, tu tem que ter ali decisão. Não quero isso para mim. Eu quero viver uma vida santificada diante de Deus, uma vida com amor, uma vida de alegria, de paz. E aí vai. Porque quando você for fazer o ID,
As pessoas vão poder ver refletidas em vocês o fruto do Espírito. Aleluia! E Deus vai ser glorificado através da tua vida, adolescente. Certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido algo sobre este tema tão importante, né? Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber algo mais, deixa nos comentários que a gente responde para vocês, certo? Então, que vocês tenham uma boa semana, que o Senhor Jesus venha abençoá-los cada dia mais, tá bom? Mas vamos orar. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está esperando o quê? Jesus, ele está pronto para te receber, está de braços abertos. Venha, venha até Jesus. Deixe ele fazer morada no teu coração e você vai ver que tudo vai ser diferente. Os problemas vão embora? Não, eles não vão embora. Mas o Senhor vai te dar sabedoria de como enfrentá-los, tá bom? Então, oremos ao Senhor. Adolescente, abre o teu coração. Coloca diante do Senhor a tua necessidade também. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais uma lição bíblica. Te pedimos neste momento, aquele que está te aceitando como único e suficiente Salvador, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida e que teu Espírito Santo possa ajudá-los em todo momento e que o Senhor também possa levantar homens e mulheres fiéis a Ti que te servem para poder acompanhar estas pessoas, Senhor, de perto, nessa primeira caminhada, nessa primeira etapa na sua vida da fé. Abençoa os nossos adolescentes, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, as suas vidas, as suas famílias. Que todo conflito, Senhor, que possa estar dentro do seu coração, no seu interior, Senhor. Que eles possam buscar ajuda diante de Ti. E eu tenho certeza que o Teu Espírito que nos consola, o Teu Espírito que nos dá entendimento, vai dar sabedoria a cada um deles. Pai, obrigada, Senhor, e nos dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém, então? Deus abençoe. Um abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula, lição número 5. Não esqueçam, tá bom? Então, eu esqueci. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, daí, compartilha aí, né? Acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? Se inscreva e você vai receber mais e mais da parte do Senhor Jesus. Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.